Romanos 8, 28 e 29 é um deles. E eu vou ler com vocês, Romanos 8, 28 e 29. Se você quiser abrir a sua Bíblia, né? Eu também recomendo que você traga a sua Bíblia aos cultos, compre uma Bíblia, ande com a Bíblia, não tenha vergonha de andar com a Bíblia. Por isso que o pastor também não quer que seja colocado ali no painel, né? Porque senão o povo não traz mais Bíblia, né? Às vezes nem compra Bíblia mais. Para que Bíblia? Tem no celular. Não, tenha a sua Bíblia, escreva nela. Faça igual o Leandro ali, ó, tá cheio de mini esboços na sua Bíblia. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra é muito clara, né? O propósito de Deus aqui é que nós sejamos conformados, tomados a forma, moldados, né, a imagem de seu Filho, Jesus. Porque Deus quer que Jesus seja o primogênito, o primeiro filho, o mais velho, entre muitos irmãos. Quando Deus enxergar a Jesus e os discípulos, seus servos, os cristãos, Deus quer ver filhos como seu filho, Ele quer ver outros filhos também. Esse é o propósito. Agora, Gálatas 4:19, também outro texto, que diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, ou por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo falando, né, aos irmãos da Galácia, daquela igreja, daquela localidade, os irmãos Gálatas, que ele estava sofrendo dores de parto, até que Cristo fosse formado em cada um daqueles irmãos. Esse é o propósito de Deus. Em Efésios 4, 11 a 16, também diz assim. Sei que você quer abrir a Bíblia, então eu vou deixar você abrir a Bíblia. Deixa eu olhar no relógio aqui, porque costumo tomar muito tempo, eu não quero ir até o máximo 11h30 da noite. Oh, brincadeira. Efésios 4, 11 e 16, diz assim: e Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí continua, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo, agora falando aos irmãos da igreja de Éfeso, dizendo, olha, Jesus, Ele designou algumas pessoas dentre o povo para serem ou trabalharem de uma forma específica, e alguns Ele chamou para apóstolos, como apóstolos, né? E eles fizeram um trabalho lindo, abençoado, né? Alguns dizem que o ministério apostólico de Jesus
se acabou com o tempo e por isso precisa se levantar novos apóstolos, aí é mentira, irmãos. Porque quando eu abro as Sagradas Escrituras aqui no Novo Testamento, eu vejo o ministério apostólico vivíssimo. Está aqui as epístolas, 17 epístolas de Paulo e dos irmãos que estão lá de Pedro, de Tiago, de Paulo, estão vivas aqui. O ministério está vivíssimo, o ministério apostólico. Os apóstolos já morreram, mas o ministério apostólico está vivo nas páginas das Sagradas Escrituras. E eles fizeram o papel deles e fizeram muito bem. Também os profetas, Pedro profetizou muita coisa. Hoje o Fernando postou lá no grupo, também tinha postado 2 Pedro capítulo 2, a respeito do que aconteceria em certos momentos da história cristã, em que se levantaria falsos mestres, falsos pastores, e nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Eles foram profetas, e os profetas de Deus também, que foram levantados, os evangelistas que escreveram os evangelhos, deixaram registrados também nas páginas sagradas aqui, e os que Deus ainda continua levantando, para cuidarem do evangelho, para zelarem pelo evangelho, e para pregarem o evangelho. Precisamos pregar, precisamos ensinar o evangelho. Esse é o papel dos evangelistas, todo esse cuidado. Alguém diz assim: olha, o evangelista tem que sair à rua para evangelizar, para pregar o evangelho. Sim, mas ele também precisa cuidar do evangelho, ensinar o evangelho, ter um zelo para que o evangelho esteja sempre sendo pregado e ensinado dentro da igreja. Tá, papel do evangelista. Os pastores e mestres aqui, que é uma categoria só, são os que ensinam, que apacentam, que cuidam, que sofrem dores de parto, como Paulo, como o pastor Ademir, que está trabalhando com todo cuidado, orando, aconselhando, pastor Tião, e outros pastores que estão aqui trabalhando. Foi Deus que deu esses cargos a essas pessoas, que os designou. Qual o objetivo? Diz aqui no versículo: com o fim de preparar a igreja, os santos. Para quê? Preparar para quê? Para sentir arrepio? Para se sentirem mais santos que os outros? Não! Para a obra do ministério. Que ministério? Para que saibam ministrar diante de Deus. Você está sendo preparado pelo ministério, através do ministério desses homens e mulheres que Deus levantou para pregar e ensinar. Vocês estão sendo preparados para serem ministros diante de Deus. E eu entendo que quando Paulo estava escrevendo isso, eu imagino que ele estava se referindo ou se baseando no ministério do Antigo Testamento, em que os levitas foram separados para ministrarem, os sacerdotes foram separados para ministrarem diante de Deus, uma oferta que fosse agradável diante de Deus. Eles soubessem agradar a Deus, soubessem trabalhar para Deus. Então, nós e vocês estão sendo preparados para trabalharem para Deus, para serem ministros de Deus. Nós costumamos chamar de ministério. O ministério vai se reunir, o grupo de ministros vai se reunir. Ministros são vocês, pela Bíblia. Pelo costume evangélico não, só os que sobem, mas pela Bíblia não. Pela Bíblia são vocês que estão sendo preparados para isso. Então, aí Paulo continua dizendo, olha, e é para ser edificado até que alcance uma unidade da fé, que creiamos na Bíblia, na palavra de Deus, na verdade. Pode haver, irmãos, diferenças em certas coisas, por exemplo, costumes, ou até mesmo sobre ensinos apocalípticos, do final dos tempos. Alguns dizem assim, não, Jesus virá no meio da grande tribulação. Outros, não, Jesus virá antes da grande tribulação. Não, virá depois da grande tribulação. Há uma certa divisão com relação a isso, mas irmãos, isso não são certas coisas que não fazem a diferença a respeito da nossa salvação. E precisamos alcançar essa unidade da fé.
e do conhecimento do Filho de Deus. Vou falar mais um pouquinho adiante a respeito disso. E cheguemos à maturidade, aí que é vai se aproximando do propósito aqui de Deus. A maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só, a ilustração aqui mostrou, a oração, a Bíblia, o jejum, tudo isso é para nós alcançarmos essa plenitude de Cristo, para nos vestirmos a camisa de Cristo, Jesus em nós, é isso. E olha só, ele diz assim, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Porque Deus quer que você tenha uma maturidade tal, através dessa fé e desse conhecimento, que está nesse versículo sendo revelado aí, que você não seja levado para lá e para cá, que alguém venha dizer, ali está o profeta, que tem o raio-x de Deus, e você vai correndo para lá, e aí você é saqueado, a sua carteira é roubada, e os seus sentimentos também, e a sua vida e tudo mais. Você vai para lá, porque lá está o mover, lá está não sei o que. Não, você está firmado, você está, certo, convicto de quem você crê, de quem você serve, de a quem você está se moldando e buscando. Então assim, a gente vê hoje no Brasil, pessoas correndo de lá e para cá, daqui para lá, e é uma mudança de igreja, irmãos, terrível. É um ano aqui, 3 meses ali, 5 meses aqui, e vai para lá e vai para cá. Onde tem o movimento? Está atrás, levados pelo vento de doutrina, pela doutrina que os homens inventam aí, e astúcia e esperteza. Tem homens inventando cada coisa aí, irmãos, pelo amor de Deus, estava falando ontem a respeito, por exemplo, criar um tal de ato profético aí, que cabe tudo. Então o cara falou assim, vou fazer um ato profético, aí o cara está de olho na sua carteira, no seu dinheiro. Então vou criar um agora, irmão, ungido de Deus, eu acabei de receber. Eita, aleluia. Fazer um ato profético aqui. Quem aqui quer dobrar o salário hoje? Quer ainda, hoje não, mas não vou falar hoje não. Você hoje quer que até o final do ano o seu salário seja dobrado. Está em crise, mas você está em Cristo. Você quer o seu salário dobrado hoje. Você fala assim, mas eu ganho 1.000, vou ganhar 2.000. Isso, exatamente, eu ganho 2.000, vou ganhar 4.000. Isso, exatamente, vou fazer um ato profético aqui hoje, e Deus vai cumprir, até este ano ainda vai cumprir na sua vida, se você tiver fé, Deus vai cumprir. Vamos fazer esse ato profético. Você vai agora, vai levantar do seu lugar, vai fazer o seu cheque aí, ou vai marcar o seu nome aqui nessa folha aqui, e você vai fazer um compromisso de dar o dízimo agora, do dobro do seu salário, como um ato profético, que você vai receber o dobro do seu salário até o final do ano. Você acha quantas, na igreja de 3.000 pessoas lá gananciosas, quantos vão se levantar, irmãos, para esse ato profético? E vão lá, é óbvio que o pessoal não está com o dinheiro ali na hora, mas ele vai falar assim, não, você vai passar um cheque, tem maquininha também, traz a maquininha aqui, maquininha para você já digitar, o indivíduo ganha 2.000, fala assim, puxa, eu vou ganhar 4.000, aí R$400, o ato profético. O povo está fazendo isso aí, irmãos. Aí não acontece, chegou o final do ano, o indivíduo está até o dia 31 de dezembro lá esperando o patrão chegar e falar para ele que vai dobrar o salário, e não chega. Mas aí alguns conseguiram ali, tem o testemunho das 3.000 pessoas, chegou umas 2 pessoas que falaram, pastor, olha, aconteceu, apóstolo, aconteceu. Aí ele traz as 2 pessoas e o fulano fala, eu conheço realmente, olha, eu conheço. Ele aí trouxe aqui na frente, irmãos, muitas pessoas estão recebendo, muitas pessoas estão alcançando, eu vou trazer apenas 2 testemunhos hoje para mostrar. Fulano, o que aconteceu? Pastor, eu ganhava R$2.000 e o patrão chegou no começo do mês de dezembro, ganhamos um contrato muito grande e ele me promoveu e o salário dobrou.
R$4.000. Amém, irmão, tá vendo? Tá vendo? Olha, muitos não levantaram, não creram, mas quem creu, recebeu. Aí, mais um testemunho. E você, rapaz, eu ganhei meu salário mínimo, e agora eu consegui um emprego melhor, e eu estou ganhando o dobro, 2 salários mínimos, Deus me abençoa. Amém, tá vendo, irmãos? Aí, um monte de gente não recebeu. Aí vai falar com o apóstolo no final. Aí o apóstolo vai falar assim, mas você veio com fé? Eu falei que era com fé. Não, eu acreditei assim, mas você sabe, né? Aí, tá vendo? A brecha, deu brecha. Não pode dar brecha. Não pode dar brecha, irmão. Poxa, os irmãos lá alcançaram porque eles creram de verdade. Tem que crer na promessa. O ato profético você tem que crer. Deu brecha, puxa, mas não se preocupe. Pessoal, eu recebi reclamações de pessoas que não receberam. Vamos fazer um outro ato profético agora este ano, amém? Vamos fazer um outro, mas é para você crer. Meu Deus, que lixo, irmãos. As pessoas estão sendo pegas que nem peixe com anzol, pela boca, pela barriga, pela ganância, idolatria. Então assim, estão inventando tantas coisas, aí se cumpre isso, para que nós não sejamos enganados. Você jovem, não seja enganado. Qual é o princípio, qual é o fundamento disso? Tem nenhum ato profético. Agora inventaram até lá o peixe grande lá, e chega num nível que parece que está zombando das pessoas. Quando eu conhecia minha esposa, o pai dela é pastor, eu fui lá no ensino bíblico na igreja dele, e ele estava trazendo o ensino justamente para conscientizar os irmãos, tomarem cuidado. E ele colocou lá uma foto do panfleto da igreja, a igreja que estava fazendo uma campanha, a campanha do pão molhado. Venha, aí assim, a ceia do Senhor, venha molhar o pão aqui na igreja tal. Molhar o pão molhado. Aí você abre a Bíblia Sagrada e você vai ver, peraí, quem molhou o pão? Porque Jesus falou assim, nem todos vocês estão limpos, um de vocês é o diabo, que vai me trair. Aí os discípulos olharam um para o outro, sou eu, Jesus? Sou eu? Aí Pedro falou, João, você está mais perto do mestre, aí dá uma perguntada para ele aí do lado aí. Aí João do lado do Senhor assim, Jesus, quem é Jesus? Aí Jesus fala assim, aquele que comeu o pão molhado, aquele que vai molhar o pão e comer, esse é o que vai me trair. Aí Judas vai lá e molha o pão lá, e come. Olha só o que está ensinando para as pessoas, Judas, ser traidores. Eu não acredito que esses caras não sabem da Bíblia, meu. Eu acho que já estão zoando com a cara das pessoas, irmãos, não é possível. E a do Jonas lá, venha fazer o clamor dentro do grande peixe. Aí colocaram um peixão lá, bem grande, né? Na verdade era um bonecão bem grande. Aí você fala, vai para a Bíblia. Quem foi que orou dentro do peixe, do grande peixe? Foi Jonas. O que ele fez? Por que ele estava lá? Porque ele é desobediente a Deus. E estava lá. Deus mandou ele para um lugar, ele falou que não ia, foi para outro lugar e pum, caiu no mar lá, porque jogaram ele. E aí ele desobediente clamou lá. Está ensinando, venha ser desobediente e clamar aqui dentro do peixe. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Filipenses 3:10 diz assim, quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Filipenses, Paulo falando agora aos irmãos da igreja de Filipo, que quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Mais uma vez, nos tornarmos como Cristo, esse é o nosso alvo, nos tornarmos como Cristo, chegar à plenitude da medida de Cristo, ser conformado à imagem de Cristo, ter Cristo formado em nós. Essa é a tônica da mensagem de Paulo para a igreja, e é também o propósito de Deus. E por último lá, Colossenses 1:28, Paulo fala assim, olha, nós o proclamamos, agora os irmãos de Colosso, né? Advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria
a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora Paulo fala aos irmãos de Colosso. Nós vimos lá de Éfeso, Filipos, agora de Colossos. Deus usando Paulo para falar o propósito do próprio Deus. Para que Paulo ali falando, olha, nós estamos aqui com toda a sabedoria, nós estamos advertindo, estamos ensinando. Qual o propósito disso? É para ganhar casa, carro, ser próspero nesse mundo? Não! Nada a ver, é outro evangelho, é mentiroso, é falso, veio do inferno. Ele está falando, não, é a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. É a fim de que Cristo seja formado em cada um de vocês. É a fim de que nós possamos ver Cristo formado em vocês. É a fim de que Deus, quando vê Jesus e seus filhos, vejam Cristo formado em cada um deles. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. E isso deve nortear os meus cânticos. Isso deve nortear a minha pregação. Isso deve nortear o meu ensino, isso deve nortear a minha busca, isso deve nortear a minha oração, isso deve nortear todo o meu viver, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus não é que eu seja curado fisicamente, o propósito de Deus não é que eu seja rico lá fora, o propósito é que eu seja formado à imagem de seu Filho Jesus Cristo. É isso. Então assim, isso deve nortear a nossa vida. Em síntese, esses versículos apresentam o fundamento principal de Deus para a igreja. Aí você fala, e os perdidos lá fora? Isso é um outro propósito que Deus tem. Mas o primeiro para a sua igreja é esse. É nos tornarmos. Depois que a igreja está no caminho para essa maturidade, que tem Cristo na vida, aí pode salvar outros. Mas se não é salvo ainda, se não é liberto ainda, se não é transformado ainda, não pode transformar. Aí vai corromper a mensagem lá fora. Como eu disse, as mensagens que se pregam a respeito do Evangelho é uma mensagem que as pessoas não compreendem, porque está distorcida. Jesus, ele veio no início do seu ministério mesmo, está muito marcado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus não está muito distante. Creia na promessa de Deus, creia em Cristo. Esse evangelho, imagina só, até uma ilustração que eu falei na quarta-feira aqui na escola teologia. A respeito, por exemplo, de uma pessoa que hoje em São Paulo, né, tá a multa de carro, né, no trânsito, tá uma empresa, né, estão fazendo de tudo para arrecadar mais. Imagine uma pessoa que você chega para ela e fala assim, rapaz, fulano de tal pagou uma multa que você tinha terrível, meu. Vamos dizer que tem uma multa de 25 mil reais, uma multa bem cara, mais cara de todas. Excesso de velocidade em área escolar, por exemplo. Tinha que passar a 15 e passou a 120. Aí o radar pegou, 25 mil reais. Então o cabra não sabe que ele está mal na história. Aí eu chego para ele assim, rapaz, pagaram a sua multa. Uma multa que você tinha de 25 mil reais. Ele, que multa? Tenho multa nenhuma. Pagaram, o problema é de quem pagou, não tenho nada a ver com isso. Não tenho multa nenhuma. Estou nem aí. E continua vivendo a vida dele, meu. Estou nem aí. Multa. Pagaram, não tenho problema nenhum comigo. Tenho multa. Se pagaram, quiseram pagar, alguma coisa que eu nem sei que eu tenho, nem sabia, e não faz a mínima diferença para mim. Aí a pessoa entra aqui, sai aqui e pagaram a multa dela. Agora vamos lá, você fala assim, cara, puxa, olha só, eu vi a foto lá, você passou a 120 por hora na área que era restrita, escolar, de pré-escola, crianças no horário ainda de escola, uma multa de 25 mil reais para você, ó, a foto toda do seu carro, meu Deus, cara, eu nem percebi, eu estava tão assim ouvindo um som lá do Thales e eu nem percebi que tinha 25
que eu fui multado 25 mil reais. Rapaz, o que eu faço? Meu Deus do céu, cara, tô desempregado, sem dinheiro, terminando de pagar esse carro aqui, a última parcela eu vou juntar as moedinhas e eu, 25 mil reais, estou frito, o que eu faço? Aí você fala, mas tem uma boa nova para você. Chegou uma pessoa e pagou a multa, você está livre. Cara, quem foi? Puxa, muito obrigado, quem foi esse cara que fez isso por mim? Cara, devo a minha vida para esse cara, puxa, esse cara me salvou agora. Olha a diferença, irmãos. Você mostrou lá o problema e falou da solução. Agora, você só fala assim lá fora, você vai evangelizar, Deus te ama, Ele morreu por você. Eu nem era nascido quando Ele morreu, que culpa eu tenho? O problema é dele que morreu. Não tem nada de mal comigo, não mato, não roubo, não cheiro, faço nada disso, qual é o problema? Deus te ama. Aí você fica em Deus te ama, Jesus te ama. Entrega sua vida para Jesus, vai, entrega para Jesus, entrega para Jesus. Tá bom, vai, vou dar uma chance para vocês. Eu fico nessa igreja União Pentecostal aí de vocês aí. Aí o cabra fica aqui, aí você fala assim, olha, vai ter muita coisa boa na sua vida, Deus vai te abençoar, vai te trazer felicidade. Sabe, você vai ficar feliz, você vai ficar bem pra caramba. Sabe aqueles sonhos que você tinha que não se realizaram? Agora vai dar tudo certo, porque sem Deus nada dá certo, sabia? Você vai prosperar. Aí entra uma segunda ilustração que eu estava vendo essa semana. Imagina uma pessoa vai viajar de avião, aí tá lá sentado, aí chega a aeromoça e fala assim, olha, tem esse paraquedas aqui que vai te auxiliar na sua viagem. Você vai fazer uma viagem boa, tranquila, você vai chegar, vai dar tudo certo. Aí o cara coloca o paraquedas. Aí, cara, dentro do avião, no paraquedas, ele quer encostar na cadeira, não consegue, porque o paraquedas está aqui, está sentado na pontinha. Aí olha para o lado assim, um monte de gente criticando ele, dando risada. Que trouxa, que está fazendo isso aí? Aí ele que recebeu aquilo, né? Ele falou, puxa, porque a mulher prometeu que ia ter uma viagem boa, ia dar tudo certo, que ia ficar feliz, ia estar tudo bem na minha viagem, mas olha só, eu estou olhando o pessoal criticando, o outro dando risada da minha cara, que eu estou papel de palhaço. Aí o cara fala, quer saber, vou tirar isso aqui, não me serve de nada, e tira o paraquedas. Agora olha só o outro caso, a mulher fala assim, a aeromoça chega assim, olha, rapaz, a viagem ela é turbulenta, mas olha, eu te dou esse paraquedas aqui, coloca ele, fica com ele, porque a qualquer momento você vai precisar dele e vai ser a sua salvação. Você vai chegar no seu objetivo, no seu destino seguro, vai dar tudo certo, se você segurar isso. Coloca aí e olha, não largue dele, fica seguro aí, porque você vai precisar dele, viu? Presta atenção. Ok, aí o cara coloca aqui, aí tá no paraquedas. Aí o pessoal lá, sem paraquedas, dando risada. E olha lá o trouxa com paraquedas, não sei o quê. E ele não está nem sentindo que as costas, uma postura está ruim, é porque não está conseguindo encostar, mas ele não está nem sentindo, sabe por quê? Porque ele fala assim, eu preciso desse paraquedas. Eu fui avisado, a qualquer momento, a viagem é turbulenta, eu vou precisar dele. Aí os outros zombando, não sei o que ele está pensando. Cara, você não está sem paraquedas? Coloca o paraquedas, amigo. Você está fazendo o que sem paraquedas? Você está dando risada? Você é louco, coloca o paraquedas, cadê o seu paraquedas? Você vai falar pro pessoal, coloca o paraquedas. Pode zombar, pode fazer o que quer, mas você está seguro na sua mente que você precisa do paraquedas. Mesma coisa, irmãos. A gente fala para as pessoas, muitas vezes no nosso evangelismo, nas nossas mensagens, dizendo assim, venha para Jesus, vai ser tudo bem na sua vida, pare de sofrer. Coloca aquela placa na porta da igreja, pare de sofrer. Vai dar tudo certo, você vai conseguir emprego, a faculdade que você queria, olha, bênção, cura, bênção, venha. Aí começam as lutas. Aí o cara fala, poxa me prometeram que ia dar tudo certo, que ia ser bom, que não ia ter sofrimento, que ia parar, que os irmãos amam mesmo, cuidam um do outro, que quando eu precisasse era só dar um toque, mas ninguém vem me ajudar, estou desempregado precisando. Aí o cara começa a olhar para os problemas do lado, aí fala, quer saber? Larga esse paraquedas, vou mais para a igreja não. Esse negócio de Jesus aí, não sei não, parei. Milhões aí fora, só aumentando a estimativa do IBGE. Agora criaram uma nova, em 2010, evangélicos não praticantes.
Antes era católicos praticantes, não praticantes, evangélicos. Agora é evangélicos não praticantes. Por quê? Porque pregaram isso para eles. Falaram para ele, olha, aqui vai dar tudo certo. Aí vem as lutas, irmão. Jesus falou que ia vir luta, ia vir problema, jovem. Vai vir luta, vai vir problema sobre você. Mas não largue do paraquedas Jesus, amém? Não largue e fale a necessidade, fale por quê. A gente não veio, né, ou estamos aqui porque é para uma vida melhor. Primeiro que é nossa escapatória, irmão, senão a gente está no inferno, vai morrer daqui 100 anos, tem ninguém mais aqui, eu acho, não tenho certeza, talvez a criancinha ali, aquela ali, daqui 100 anos, outras pessoas, outros vizinhos. Imagine, Paulo quando estava pregando, ele falou assim, olha, tem um tal de Alexandre, que ele estava conosco, mas ele nos deixou, amando o presente século, ele nos abandonou. O apóstolo Paulo abandonou, e aí ele foi viver o mundão, ele falou, não, amando o presente século é o quê? É os prazeres do mundo, é os bens, né, que a Bíblia chama de soberba da vida, soberba da carne, lá concupiscência da carne, é isso, ele amou mais lá fora, e vazou, agora, passou já 2000 anos, cadê esse cara? O que aconteceu com a vida dele? A vida passa assim, eu estou com 35 já, casado, daqui a pouco vem os guri, irmão. Meus cabelos, a barba tá branca já. Meu Deus do céu, preocupado. Tá mais branca do que a do pastor já, misericórdia. Olha só, irmãos, o tempo passa muito rápido, e é muito fácil a gente estar dentro da igreja e não ser moldado. Não ser moldado, porque a nossa busca está só para o ego, para o eu, para as coisas, e não buscamos a Deus para Ele moldar o Filho dEle em nós. Entra ano, sai ano, e nós não aumentamos em nada a nossa aparência, para se parecer melhor com Jesus, mais com Jesus. Não mudamos. E Deus, Ele usa a mensagem, usa a palavra, é pela loucura da pregação, é pelo poder do Evangelho, é pelo poder da palavra dEle, que vai moldando Cristo em nós. E alguém fala assim, né, no louvor, na pregação, olha para Jesus, irmãos, olha para Jesus. Aí você fala assim, como? Eu vi, tem um quadro lá de Jesus, é aquele, para olhar no Facebook, a foto de Jesus. Como que eu olho para Jesus? Isso faz parte da nossa maturidade. Então vamos lá. O que é a maturidade cristã então? É o processo e o estado de Cristo, ou da formação de Cristo em nós. É isso. É o aperfeiçoamento contínuo do caráter, do amor, da obediência, da justiça, da simplicidade, da fidelidade de Cristo em nossa vida. Eu até falei com o Marcos e falei ontem também aqui, foi o caso de um irmão, ele é um missionário e ele faz um trabalho de sair pelas ruas, ele sai como um peregrino, ele se intitula de peregrino, ele sai, aí prega, evangeliza, ora, vai pelos lugares, dorme na casa de um, na casa de outro, e vai caminhando assim. E ele falou uma coisa que aconteceu com ele quando ele não tinha saído ainda, estava em casa. Foi que o irmão ofereceu um carro lá, ele comprou um carro, e o carro era muito bom. Era um golzinho quadrado na época, um carrinho muito bom, né? Até hoje o golzinho quadrado é um carrinho bom. Ele era seminovo, o irmão, quando ofereceu, ele falou, mas eu não tenho esse dinheiro. Não, olha, condições é boa, tal, pode comprar, é do clube aqui que está vendendo. No final da história, o irmão comprou o carro, e o carro seminovo. Ele saiu com aquele carro, foi para um lugar onde tinha uma construção, ele deixou o carro ali, e o carro ficou ali um bom tempo. Quando ele foi buscar o carro, estava todo cheio de massa, irmão, chapiscado até umas horas, o carro, massa, aí ele, puxa, meu Deus, carro todo chapiscado de massa. Ele levou o carro para casa, tentou limpar, só que ele viu que ele podia danificar a pintura, para descolar, tinha massa, estava bem colada já. Aí ele falou assim, eu vou levar esse carro num lugar para fazer um polimento,
pessoal vai limpar lá, né, profissionalmente, faz o polimento, e aí eu pago, né, fazer o quê, né, fiquei com prejuízo, tudo bem. Aí ele falou que tá dormindo, vai dormir, deixa o carro na garagem, quando ele chega, antes de fazer o polimento, né, o carro tá tudo sujo, ele tentou limpar e foi dormir. Aí vem a filhinha e fala assim, pai, acorda, pai, o senhor não precisa mais limpar o carro, eu limpei o carro pro senhor. Aí ele, filha, vem ver, eu limpei o carro pro senhor. Aí mostrou, eu usei a faca aqui, ó, eu limpei tudinho pro senhor. Aí ele olhou assim, o carro falou que estava sem tinta já. Limpou até a tinta do carro. Aí ele falou assim, dá um abraço aqui no papai, obrigado minha filha. Que bom, muito obrigado, o papai não vai precisar gastar, né, para limpar, né, obrigado. Deu um beijo, a filha ficou toda orgulhosa. Aí deixou aquilo passar, tal, de boa, tocando a vida. E aí ele falou que gastou um dinheiro lá para arrumar e tudo, mas tranquilo. Aí a menina já estava um pouquinho mais velha, 14 anos de idade, e eles saíram para comer. E aí ele falou que tem uma intimidade muito grande com ela, de conversar de tudo, sobre sexualidade, tudo com a filha. E a filha é uma pessoa muito dada, sabe, assim, gosta de ajudar as pessoas. E ela falou assim, pai, eu estou lembrando daquele episódio e agora caiu a ficha, o que eu fiz com o carro do senhor, eu detonei, o seu carro te deu um prejuízo enorme, pai. Ele falou, filha, que isso, e não se preocupe. Aí ele falou assim, olha, ela falou assim, pai, mas o senhor nem me bateu, o senhor não me repreendeu, e agora eu estou entendendo o que eu fiz. Ele falou, filha, eu percebi em você um dom que Deus estava te dando, tão lindo de ajudar as pessoas, tão lindo de se entregar, e eu vejo isso hoje na sua vida. Você às vezes abraça uma causa, deixa o seu muitas vezes e vai ajudar o próximo e se dá. E eu percebi naquela hora que se eu fosse por causa do materialismo, te repreender, te bater, te xingar, falar um monte com você, de repente eu poderia trazer um trauma sobre você, eu poderia estancar esse dom de Deus na sua vida, e não por coisas materiais, não, que isso, de forma alguma. Aí eu ouvindo isso eu falei, meu Deus do céu, como a gente está materialista e carnudo e mundano. Porque antes a gente ficava brigando por roupa, que santidade é roupa, meu Deus, está longe. Santidade é isso, é benignidade, é essa percepção, sabe, do que Deus está fazendo. Não vou atrapalhar, eu vou abençoar, não importa o material, o Senhor vai preparar, eu vou conseguir resolver esse problema, mas não vou, sabe, isso é Cristo formado em nós, é isso que devemos buscar, irmãos. Alguém quer ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, ter revelação do céu, para pisar, apontar o dedo em todo mundo, se achar o profeta? Não é isso. A Bíblia diz que o revestimento de poder é para a edificação do indivíduo e para a edificação da igreja, para crescimento mútuo. Mas qual o objetivo? Para parecer mais com Jesus. É isso, irmãos. E que pena, quando nós estamos muitas vezes pregando no Antigo Testamento, e isso nós estamos estudando um ano aqui, né? Já fez mais de um ano, só o Antigo Testamento, nas quartas-feiras, e este mês estamos fazendo 1 ano e meio da escola teológica, aqui, e graças a Deus, vai de vento em popa, amém, já vamos entrar daqui um mês mais ou menos no Novo Testamento, e vai ser uma bênção, e nós estamos estudando um ano sobre o Antigo Testamento. E o que a palavra que sempre fica no meu coração, quando falo de Antigo Testamento, é sobre Jesus abrindo o Antigo Testamento com os irmãos no caminho de Emaús. Jesus ressuscita, só que alguns irmãos que não tinham prestado muito bem atenção, que Jesus falou que ia ressuscitar, e eles foram embora, estavam voltando para a sua cidadezinha, para a sua vidinha de novo, e Jesus aparece no caminho e fala com eles, e a Bíblia diz que Jesus começa a falar, e eles não percebem que é Jesus que está no caminho com eles, e Jesus começa a repreender até. Jesus abre as escrituras e vai falando assim, olha, não estava escrito sobre o Cristo lá em Moisés? Quando ele fala em Moisés, ele está dizendo na Torá, os 5 primeiros livros, não estava escrito sobre os profetas? Também, lá os profetas também não escreveram? Estava falando sobre os profetas maiores e menores, Isaías, Malaquias, e aí vai. Não estava escrito sobre
os salmos, quando eu falo os salmos, está entrando todos os livros de sabedoria, provérbios, eclesiastes, salmos. Não estava escrito sobre o Cristo que deveria padecer, mas também ressuscitaria. Ó, tardios, nécios, tardios de coração para entender as escrituras, que estava falando a respeito disso, vocês não entenderam. Jesus, ele abriu o Antigo Testamento e falou dele lá. E, irmãos, por quê? Eu estou falando isso porque os apóstolos, eles não tinham um Novo Testamento como nós temos. Às vezes tinha uma epístola, tinha um evangelho, uma parte, e eles usavam isso, mas eles usavam principalmente de Gênesis a Malaquias, os 39 primeiros livros da Bíblia, era o que eles usavam. Mas eles pregavam Jesus Cristo, mostravam Cristo. Lá com o Antigo Testamento eles pregavam sobre Cristo, sobre o pecado. Nós pregamos aqui no domingo passado o papel da lei. Qual o papel da lei? A lei, ela é para mostrar que nós somos pecadores. A Bíblia diz que a lei, ela abate o que ergue o nariz, o que se exalta, e mostra que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos perdidos, que não há um sequer que cumpriu a lei de Deus. Aí a lei vai e nos abate, e aí depois da lei vem o Evangelho, a salvação, quando nós mostramos a pessoa que ela é uma transgressora, porque tem muita gente que fala assim, eu não mato, não roubo, estou bem, não preciso de estar em igreja. Aí você fala, então vamos lá, pega os 10 mandamentos. Você já mentiu, indivíduo? Ah, quem não mentiu? Puxa, transgrediu. A Bíblia diz que você é mentiroso, e mentiroso não entrará no reino dos céus. Olha só, puxa. Cara, você já adulterou? Não. Mas já olhou? Jesus falou também, se olhar e desejar, já cometeu adultério no coração. Você já fez isso? Ah, isso já, quem não... Puxa, mais um mandamento de Deus. Cara, mentiroso, adúltero. Qual o outro mandamento? Fala aí um mandamento dos 10 lá. Roubarás. Você já pegou alguma coisa, se apropriou de alguma coisa que não é sua? Ah, não, faz muito tempo, mas já, ladrão, transgrediu mais um mandamento de Deus. Cara, você falou que não roubava, não matava, ó, mentiroso, adúltero, ladrão, tá perdido, amigo, pode se arrepender aí agora, filho, já era para você. Deus vai julgar, a Bíblia diz, vai julgar com a sua lei, de acordo, o padrão de Deus é muito alto, irmãos, a gente está perdido. Aí a Bíblia diz, transgredir um desses mandamentos, já transgrediu a lei toda. Ah, mas transgredi lá no passado, já era, quebrou. Aí por isso que vem a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça por meio da nossa fé, a graça da parte de Deus, a fé da minha parte. E aí eu creio no Evangelho, me arrependo, pecador, transgressor, perdido, sujo, podre, mentiroso, adúltero, e aí vai. Agora me arrependo, Jesus, e mudo. Arrepender, sabe o que significa arrepender? É você... Estava no caminho aqui, ó, você converte, você muda. Não, eu me arrependi, parei, vou para cá agora. Ali é o caminho errado. É isso que é arrependimento, irmãos. Não é sentimento, é uma atitude. Muda, converte, sai de lá. Então assim, aí vem a graça. Então assim, eles pregavam tudo isso com o antigo. Olha só, coisa maravilhosa. Sabe por quê? Que alguns dizem lá fora, o povo era salvo pela lei. Mentira, irmãos. Ele diz que pela lei nenhum foi salvo. Todos que foram salvos no Antigo Testamento, antes de Jesus, foram salvos pela fé em Deus. Todos são salvos pela fé. E o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Sabe o que significa viverá pela fé? É o que Jesus fala. Olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Passará dessa vida para outra. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é apenas o agora, é principalmente depois, quando nós morrermos. Nós vamos viver para sempre. Então, olha só, eles usavam o antigo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque se nós pregarmos, vocês que estão aí começando o ministério da pregação, né, se nós pregarmos o antigo e ficarmos somente nas histórias dos personagens do antigo, nós vamos pregar uma mensagem incompleta. Ela pode edificar, ela pode te ensinar, tem exemplos maravilhosos, mas ainda fica incompleta, porque ela precisa encontrar Jesus. Então eu estava falando lá ontem ainda também sobre Davi, lutando lá, vai lá visitar os seus irmãos, levar um bolinho lá
pro general, dar uma chegada no general, tal, levar um bolinho para agradar. E aí ele vê aquele incircunciso, né? O povo de Israel estava lá em vários dias já de batalha contra um povo inimigo, e tinha lá um homem muito grande, né? De mais ou menos 3 metros de altura. O cara era guerreiro desde jovem. Tinha uma lança lá que tinha que uma pessoa ir carregando a lança na frente. Um escudo pesava lá não sei quantos quilos, pesadão o escudo do cara. O cara tinha uma força. Aí vem Davi, um rapaz franzino, acho que deve ser que nem o Leandro assim, ó, magrinho. Tava lá, mas ele era ungido por Deus, irmãos. Ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, olha. E ele fala assim: eu vou pegar esse cara, eu vou detonar esse cara, meu. Ele está afrontando o exército de Deus, o Deus vivo. Não. E aí a história diz que ele foi lá, ele lançou uma pedra, pegou bem na testa do indivíduo, caiu lá, cortou a cabeça e saiu com a vitória na mão. Olha, muitas mensagens saem daí, muitas mensagens maravilhosas, porque quem não está passando luta, quem não está enfrentando o inimigo? É inimigo de desemprego, é inimigo de tantas coisas aí, do medo, é inimigo de quê? De injustiça, sei lá, todo tipo de inimigo que você imagina, inimigo de ficar solteiro para sempre, inimigo de ficar desempregado, inimigo de não conseguir concluir o curso da faculdade, de conseguir pagar, tantos inimigos. A gente vai falar: não, você vai vencer o inimigo, como Davi venceu, você vai cortar a cabeça dele, toma posse hoje da sua vitória, não sei o que, papapá. E aí, fiquei ali, aí terminei a mensagem. Se porventura tem pessoas não crentes na igreja, eu quero falar de Jesus, aí eu falei, não falei nenhuma vez a palavra Jesus. Aí eu vou e falo assim: alguém aqui quer se entregar a Cristo? Aí, peraí, mas, não, eu quero a vitória, irmão. Você falou de vitória, eu quero a vitória, para mim já basta. Você falou que eu vou conquistar, que eu vou vencer o inimigo do medo, o inimigo da falta de dinheiro na conta, sei lá, eu quero isso. Não, mas Jesus, Não, para mim tá bom, já gostei. Então assim, ficou desligado, desconectado uma coisa da outra. Por quê? Porque a mensagem está incompleta. Você pode falar tudo aquilo, irmãos, mas vai falar assim: olha, isso representa a grande vitória que Deus deu ao seu povo. Deus levantou e Davi prefigura isso, como prefigura o Messias. Em várias passagens, Davi, ele prefigura Cristo. Ele é um tipo de Cristo em certas partes, né? Nem tudo, porque ele é um adúltero, um assassino. Mas olha só, ele prefigura nessa parte. Aquele que Deus levantou para dar vitória ao seu povo foi Jesus, levantado na cruz do Calvário para dar vitória ao seu povo, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Olha só, você falando de Davi, falando da luta, falando da vitória, e aí você chega em Jesus, facinho. É o que os apóstolos faziam, irmãos. Faziam assim, e faziam muito mais. E aí não fica desligado, entendeu? Porque aí você vai para o objetivo, para a finalidade. E olha só, no passado, eu imagino que Deus também deixou registrar as histórias do Antigo Testamento para moldar a nossa vida. Porque as pessoas que foram usadas por Deus, elas tinham o Espírito de Deus, e tinha, podemos dizer assim, em certos momentos, como imagens de Cristo na sua vida, né? Quando Davi ele toma essa atitude, é como se eu visse o próprio Cristo tomando a atitude de vencer por nós, enfrentar o inimigo do pecado, para nos libertar desse inimigo terrível. E olha só, sei lá, fala um personagem, Abraão, lá ofertando seu filho representando aí o próprio Cristo, só que dessa vez ele poupou, mas o próprio Deus não poupou o seu próprio filho e entregou na cruz por nós. Mas Abraão não, Deus preparou um cordeiro, e aí chega em Cristo de novo. Olha só, então assim, por quê? Porque aí eu vou vendo a fidelidade de Abraão, a confiança de Abraão de sair de um lugar seguro para um lugar que ele não conhecia, para o deserto. Isso me serve, por quê?
para moldar Cristo em mim, eu preciso sair de muitas vezes da zona de comodismo, zona de conforto e zona de segurança e partir para um caminho que eu não sei, que Deus vai me revelar, que Deus vai me mostrar. Que você, jovem, que de repente está falando no seu coração: Senhor, eu sinto que o Senhor está me chamando para o ministério, mas eu não sei como vai ser. Mas você já sente, porque Deus já falou no seu ouvido, já falou no seu coração, como Ele falou com Abraão lá. E Abraão com certeza enfrentou muitas pessoas que devem ter falado assim: Abraão, você mora aqui com a gente em Ur dos Caldeus, cidade que nós vimos aqui no curso, uma cidade evoluída para a época, que tinha tudo, centro religioso, centro comercial, tinha tudo, família de posses, e ele saiu para uma terra desconhecida, para um lugar desconhecido, com risco no deserto de virem os inimigos, aquelas caravanas que se faziam de ladrões, e roubar tudo e matar ele, mas ele confiou na voz que ele ouviu, na voz de Deus, e saiu. Você acha que os familiares não falaram assim: você está ficando louco? Já tem Deus aqui para você adorar, a imagem dele, você está falando que está ouvindo a voz de um Deus aí? Que Deus é esse? Que vai te tirar? Se Deus fosse bom, Ele não ia tirar você daqui nesse lugar de seguro, para te colocar num lugar de perigo. Que Deus é esse? Se Deus não é bom. Mas Ele, com certeza, eu imagino Ele falando: mas eu confio, falou demais na minha alma. Eu creio nessa voz, eu ainda não o conheço, eu posso me sentir como uma criança, mas eu vou porque eu creio, testificou muito forte na minha alma, eu vou. Abraão, irmãos, ele não tinha a Bíblia, mas ele tinha muito mais maturidade que muitos que têm a Bíblia. As tomadas de decisão que ele teve na sua caminhada, eu falo: meu Deus, a gente estava estudando um ano, o livro de Gênesis lá no curso em inglês lá, que volta o mês que vem. Um ano, a gente pega um livro, um ano, estudando lá na época. Abraão, meu Deus, que maturidade esse homem tinha. Isso me mostra a maturidade que eu tenho que buscar, para me aproximar mais de Jesus. Meu Deus do céu. Então, olha só, primeira pergunta lá, né? Como foi, o que é para ser, o que é maturidade? É esse processo, e é o estado. Alguém maduro que está no estado, alguém que está no caminho, como é o que eu proponho aqui, porque eu também estou no caminho, é um processo, você vai se parecendo mais com Jesus. Mas como que eu vejo Jesus? Olha para Jesus, irmão. A Bíblia, irmão, lê lá os evangelhos, está falando de Jesus. Lê o Antigo, também está falando de Jesus. É que dá mais trabalho o Antigo para encontrar Jesus, mas está falando de Jesus. E olha lá o Novo, começa pelos Evangelhos. Vai ler a Bíblia, lê João. Vê lá Jesus. Aí você vê Jesus. Não é fazer exercício espiritual para ver Jesus. Aí você fala assim: puxa, não, aí você traz na mente o filme de Mel Gibson, The Passion, A Paixão. Aí você fica imaginando Jesus todo estourado lá. Estou vendo Jesus. Ou aqueles que eram da igreja católica, que nem eu. Aí você fica imaginando lá na cruz, olhar para Jesus. Aí você fica trazendo aquela memória. Jesus. Olha para Jesus, irmãos. Amém. Não, irmão, leia a Bíblia aqui, ó. Novo Testamento. Já está bem claro aqui, Novo Testamento. Lá, Evangelho de Marcos, Mateus. Você vai ver Jesus. E tomara que nós tenhamos pelo menos algumas fagulhas da imagem de Cristo em nós, para que você possa ver em algum ato meu, algum ato da Thalita, algum ato do Marcos, algum ato do pastor, algum ato para ver Jesus, pelo menos um flashzinho aí, como nós vemos lá em Davi, vemos lá em Abraão, vemos lá em Isaac, vemos lá, entendeu? Que venha ser formado em nós. Então, quando fala de maturidade, isso aí mexe com a gente, porque ninguém quer se chamar de criança na fé. Eu sei, que criancice, hein, meu, pelo amor de Deus. Quem é que gosta disso? Quem é que gosta? Ninguém gosta, né? Todo mundo quer dizer: não, sou maduro, que criança. Meu, você tá que nem, que meninice essa sua, hein? Pelo amor de Deus, isso dá trabalho. Ninguém quer isso, certo? Então, por isso que eu falo que essa mensagem, ela é dura, porque ela vem confrontar. Então, deixa eu ver onde eu estou aqui. Acho que eu tenho mais 2 horas ainda, graças a Deus.
Vamos lá. Por que devemos alcançar a maturidade cristã? Perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro, porque Deus quer fazer de Cristo o primogênito dentre muitos irmãos. Foi o que nós lemos. Deus quer isso. Ele quer ver em nós e quer ver pelo menos fagulhas da imagem, irmão. Pelo menos. Algumas coisas já tem que estar marcadas em nós. Nem que seja não xingar a filha, porque machucou o carro lá todo, lá estragou o carro. Tem nada a ver com a bênção que você ganhou. Nada a ver. Assim seremos cristinhos. Ó. Qual foi a cidade lá em que os servos de Deus foram primeiro lugar que foram chamados de cristãos? Escola Dominical, 1900 e... Qual foi o lugar lá? Que foram primeiro chamados de cristãos, eu me esqueci o nome da cidade. Me ajuda a pregar aí, irmãos. Teve um lugar em que não foi Bereia, que Bereia foi os irmãos que o Paulo elogiou, porque eles abriam as escrituras. Paulo pregou lá, Paulo ainda foi... Irmão Fábio, pelo amor de Deus, foi o Paulo, o apóstolo Paulo, pregou lá, e os irmãos, peraí, amém, Paulo, obrigado pela mensagem, mas vamos analisar as escrituras para ver se é isso mesmo que você falou. Aí Paulo falou, os irmãos de Bereia são mais nobres, porque eles examinavam as escrituras para ver se era isso mesmo, e ó, parabéns. Mas não é Bereia, qual é o nome da cidade? Antioquia. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, em que os servos de Deus, porque até então pensava que era uma seita judaica que estava se decidindo, né, se saindo do judaísmo. Fala que eram uns judeus aí, não sei o que. Não, em Antioquia, onde os irmãos primeiramente foram chamados de cristãos. Mas se foi em vão chamar de cristãos? É porque é igual os evangélicos. Por que é chamado de evangélico? Porque vive o evangelho, prega o evangelho, conhece bem o evangelho, está sempre com o evangelho. É isso que somos chamados de evangélicos por causa disso? Sabe nem o evangelho, irmão. Fala para a pessoa, você me explica. Eu falo, o que é o evangelho, irmão? É a palavra de Deus. Ok, mas evangelho, irmão. Mas você é evangélico? Mas o evangelho que é? Não, Jesus me ama, Deus me ama. Tá. Entendeu? Mas lá chamaram de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Olha só, parecer com Cristo, irmãos. Eles amavam o próximo, se ajudavam, eles não retribuíam mal com o mal, eles se preocupavam com as vidas, eles não estavam buscando para si uma coisa materiais, eles estavam buscando para a glória de Deus, para que mais vidas fossem salvas. Por isso que eles pareceram com Cristo e foram chamados de cristãos. E é esse o objetivo, não é nada diferente. Por isso que eu falo que tem que nortear a nossa pregação, tem que nortear os nossos louvores. Porque quando eu fico cantando eu viro para lá, é bênção para mim, eu sou não sei o que, eu declaro, eu não sei o que. Não, menos eu, menos. Jesus, maravilhoso, Senhor, molda em mim, Senhor. Quando a gente fala assim, Senhor, eu quero sentir o teu coração, meu Deus, é profundo isso demais. Porque para sentir o coração você tem que renunciar, né? Porque às vezes do lado está precisando, Deus está sentindo e você quer sentir. Deus pode colocar no seu sentimento, esse sentimento no seu coração, aí você não está disposto a estender a mão. Então assim, ser moldado a Cristo. Segundo, porque sendo maduros, não mais agiremos como crianças. E nem seremos enganados pelos falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. É o que nós lemos lá no texto. Terceiro, teremos uma vida frutífera, pois faremos as obras que Jesus fez. Ele falou assim, se credes em mim, como diz as escrituras, farão essas obras, ainda farão maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, e vós ficarão aí. E olha, e eles por verem as suas obras, o mundo glorificará a Deus. Sabe quando a Bíblia diz que o mundo glorificará? É porque eles também vão aceitar a fé em Cristo através das obras nossas. Eles vão glorificar a Deus. O pecador só glorifica a Deus, irmãos, quando ele se arrepende. E pelas nossas obras eles vão se arrepender e vão dar glória a Deus. Olha só. Mas hoje é isso. Lá, os cristãos políticos. O povo está dando glória a Deus, se arrependendo, se convertendo, ou está ao contrário? Olha só.
nossa vida, as pessoas olharem para nós, elas vão se converter ou vão se afastar mais e mais de Deus? O que acontece quando não se é maduro? Age como criança, é enganado facilmente, se decepciona facilmente, murmura facilmente, cultua a Deus de forma estranha, oferece fogo estranho a Deus, busca a Deus por motivos errados, vem para o culto com expectativas erradas, e quando encontra gente também com expectativas erradas, aí dá tudo certo. Sabe aquelas pessoas que vêm para alegrar o culto, animadores de púlpito? Aí você vê vocês assim, os irmãos estão meio quietinhos, já vou lançar um clichê gospel aqui agora, para alegrar todo mundo. Clichê quer dizer, em português, é uma palavra francesa, né? Clichê, mas é português também, significa também um sinônimo, lugar comum. Você vai ouvir isso também no dicionário, ver isso no dicionário. Clichê é uma palavra que ela às vezes perde o sentido original, de tanto usar aquela palavra. E aí ela, por perder o sentido original, muitas vezes, ela fica vazia de sentido. Vale nada, vale nada. Então, clichê gospel, vale nada. Você que veio buscar aqui nesta noite, Deus vai te dar, se você crê hoje, Deus vai te dar, eita, aleluia, glória, aleluia. Deus ouviu a sua oração aí, irmãos, Deus ouviu, você que for orar na madrugada, Deus está me tocando agora, Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu a minha oração. Deus ouve a oração, irmão, para com isso. O anjo está passando aí, levanta a mão, toma posse da bênção, toma posse. O anjo está passando, toma posse. Vazio. Mas olha só, isso coisa que o homem inventou. Agora, e a palavra de Deus? O que o inimigo quer é que a palavra de Deus também se torne clichê, né? Tem os clichês da profetada, né? Eu profetizo. Vira para o seu irmão do lado e profetiza. Aí eu falo, virou o Espírito Santo agora que manda profetizar? Só que quem manda profetizar é o Espírito Santo, irmão. É que nem o povo vai orar para o batismo do Espírito Santo. Receba. Virou Jesus agora para mandar batismo no Espírito Santo? Quem batiza o Espírito Santo é Jesus. João Batista falou, eu batizo com água, mas aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias, as correias das sandálias dos pés dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, não sou eu. Eu oro para Jesus, Jesus batiza, eu falo assim, Jesus, mesmo que eu coloque a mão na cabeça do indivíduo, Jesus batiza o indivíduo aqui, estou falando de indivíduo tanto, né, já mudar, batiza o irmão. Então assim, você vê, essa da profetada, mas olha só, essa é a clássica que eu gosto, o povo já está até enjoado de ouvir aqui na escola de quarta-feira. Irmãos, adorem em espírito e verdade aí, porque Deus quer os adoradores que adoram em espírito e verdade. Adorem em espírito e verdade, o irmãozinho, né, os mais velhos estão mais acostumados, mas os novos estão chegando em espírito e verdade. Como é que é espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade. Será que é para levantar as mãos? É para ter arrepio? Espírito e em verdade, como que se adora em espírito e em verdade? Irmão, eu vi o irmão lá do louvor falando que é para adorar em espírito e em verdade. Como que adora em espírito e verdade, irmão? Diz que o Pai procura os tais. Aí irmão, não, aí você fecha os olhos, irmão, entra no espírito de oração, e aí deixa Deus te levar. Espírito de oração, qual que é o espírito de oração, irmão? Espírito de oração, não, a gente está às vezes mal acostumado, que a gente já está anos na igreja, né? Mas imagina o irmãozinho está chegando na igreja agora, né? 1 ano, 2 anos, aí espírito de oração, não tem a mínima ideia, nem como chegar nesse negócio, aí ele vai seguir o que o povo faz. O irmão é adorador em espírito e verdade, eu acho que o irmão é porque o irmão fala línguas, então eu vou tentar ver tudo que ele faz para imitar ele, na oração, no louvor, em tudo que ele faz, vou imitar. Aí, mas irmãos, não, espírito e verdade, quem falou isso? É a primeira pergunta.
quer que você seja curioso, irmãos, da Bíblia. Você vai ler a Bíblia, seja curioso. Quero saber, pastor, me diga que é Espírito e verdade. Irmão Fábio, me diga que é Espírito e verdade. Eu quero saber, me ajuda. Aí eu digo para você, quem falou que é Espírito e verdade? Não sei. Irmão, quem falou? Jesus falou. Jesus. Falou para quem? Falou para uma mulher samaritana. Onde está isso na Bíblia? Aí o outro levanta, está em João 4. Evangelho de João, capítulo 4. O que diz lá? Vai lá ler, irmãos. Quem falou, o que falou, por que falou. Eu sei que essa passagem, ela vai exigir um pouquinho mais, vai exigir um pouquinho de conhecimento, talvez do Antigo Testamento, para entender por que adorar em espírito e verdade. Eu estou falando isso também, sabe por quê? Porque a vontade do inimigo é nos descaracterizar disso, que nós não sejamos adoradores em espírito e em verdade, sabia? Que o inimigo quer fazer isso nos dias atuais. Ele não quer que eu e você sejamos verdadeiros adoradores, que é os que adoram em espírito e verdade. Quando Jesus falou para a mulher essa história, você vai ver lá em João, ele está conversando com a mulher lá no poço, né? Uma coisa estranha de um judeu fazer isso com a mulher, mas Jesus não está ligado a costume de homens, e ele está conversando com a mulher lá no poço. Falou, mulher, dá um pouquinho de água. Ela falou assim, quem é você? Homem? Judeu? Ainda falando comigo, samaritano e mulher. Não, se você soubesse, mulher, quem está te pedindo, você é que me pediria, e eu te daria água viva. Aí ela, você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço, filho de Abraão, neto de Abraão, Isaac, Jacó, neto de Abraão, é porque ele nos deu esse poço. Mas vocês aí, judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar, mas nós adoramos aqui nesse monte. Aí Jesus fala assim, mulher, mas você crê que a hora vem, chegada é, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem nesse monte, nem lá em Jerusalém no templo, mas adorarão em espírito e verdade, porque é os tais que o Pai procura, né? Aí Jesus continua a conversa, mas olha só, aí pega ela lá, né, uma estratégia evangelística, né? Ele pega água, pede água, já fala da água, né, e se aproxima dela, é uma estratégia evangelística de Jesus, maravilhosa. Só que aí, o que acontece? Quando ele fala em espírito, irmãos, já foge do âmbito físico, é em espírito, não é no físico. Quando ele fala assim, lá em Jerusalém no monte, não é num local, entendeu? Não é num local, é em espírito. Então em todo lugar, é em todo lugar onde você estiver, o adorador adora em todo lugar. E aí, em verdade, quando ele fala em verdade, não é porque ele fala assim, olha mulher, verdade, a salvação vem dos judeus, mas chegada a hora, tal. Ele não está falando que em verdade, contrapondo com em mentira. Não, porque senão ele ia falar assim que a salvação vem dos judeus, então não vinha. Mentira? Judeus adoram em mentira? Não falou que os judeus adoram em mentira. Quando ele fala assim, em verdade, porque adorava em tipificação, em simbolismo. Agora é em verdade. Antes era um espaço, um local, um templo, que adorava lá, com sacerdotes, que tinha todo um ritual de purificação, e um ritual para oferecer o sacrifício, e um ritual para fazer todas as coisas, e tinha lá uma arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, que é Jesus hoje, o Emanuel, o verdadeiro. Não preciso mais de arca, porque senão eu volto em símbolo, deixa de ser em verdade. Agora não é mais com arca, não é mais com essas coisas lá, e vê lá os símbolos lá do Antigo Testamento, não preciso mais disso, agora é em verdade. Por quê? Porque o verdadeiro foi revelado a nós, porque o verdadeiro prometeu que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente, e os verdadeiros adoradores não adoram com símbolos mais, adoram com o verdadeiro presente. Quando nós adoramos aqui, Jesus está presente, Ele é o verdadeiro, e o verdadeiro adora em verdade, porque Ele adora o verdadeiro. É isso. Mas o que o inimigo quer fazer? Quer nos fazer voltar ao símbolo, deixar de ser em verdade. E aí quer nos fazer colocar aqui, fazer que isso aqui seja santo,
santificado, e Deus fala assim: eu não habito em templos feitos por mão de homens, mas onde tem uma criatura que crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus fala assim: eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus. O verdadeiro adorador tem Deus morando em si. É isso que Jesus falou, irmãos. Então quando eu falo assim, adora em espírito e verdade, não fique se apegando a coisas, sabonete ungido, não, esquece isso aí, irmão, para com isso. É em verdade, é o verdadeiro que nós adoramos hoje. Ele chegou, isso que ele falou assim: chegada a hora, e chegada já está aqui, é em verdade, mulher. É Jesus. Então você vê que o clichê que fez, em espírito e verdade, em espírito e verdade, em espírito e verdade. Aí você pergunta, mas o que é isso? Cadê o Ricardinho? Ele está fazendo o que lá atrás? Oi? Ah, é? Ah, tá certo, estou sentindo esse cheiro. Não, deixa. Ó, em espírito e verdade. Olha, não deixe, irmãos, esses clichês virem para nós. Se tornar clichê não. Faça com entendimento. Esse é o nosso culto racional a Deus. Amém? Mas olha só, como medir, né? Outra coisa, outra pergunta. Para se alcançar a maturidade cristã, tem idade ou tempo de crente? Não. Não tem, irmãos. É quanto você se doar. É quanto você buscar Jesus, sabe? Imitar Cristo. Imitar, ver Jesus nas Escrituras e falar assim: puxa, eu quero imitar. Eu quero imitar. Um dos ensinos que ele fala assim, ó: faça aos outros aquilo que você quer que seja feito por você, a você. Imitar Jesus. Entendeu? Então assim, aí quanto você conseguir imitar, e não é aquela coisa forçada de aparência: vou imitar aqui porque o pastor está aqui. Não, isso não é imitar, isso é imitar o diabo, que é disfarce. Isso é outra coisa. Imitar Jesus, irmãos, é independente do pastor estar, do líder estar, de qualquer um estar, é independente. Independente. Por quê? Porque é em espírito e em verdade. Em espírito, você não está preso aqui, ó. Isso aqui não é templo, o templo é você. A gente vem aqui porque Deus designou um espaço, Deus designou os pastores, Deus designou os homens e as mulheres para ensinar vocês. Por isso nós nos reunimos aqui. E aqueles que deixam a igreja estão sendo desobedientes. E a Bíblia diz para ninguém abandonar, mas para se submeter à liderança, em amor, em obediência. Então, como medir a maturidade cristã de uma pessoa? Tem várias coisas para se medir. A oração é uma delas. Como que é a sua oração? A minha oração, eu agradeço a Deus. E essa semana tem sido só reclamação, porque não está acontecendo na minha vida. Eu já estou na campanha, 10ª campanha, eu estou buscando pelas bênçãos. A bênção vem para o irmão casou, eu não casei, o outro conseguiu uma casa, eu não consegui, o outro deu testemunho lá do emprego abençoado, o outro conseguiu a bolsa do ProUni, a outra não sei. Eu estou reclamando com Deus, minha oração é só reclamação. Ou a minha oração é: Senhor, eis-me aqui, Pai, quero fazer a Tua vontade, me ensina cada dia, me perdoe os meus pecados, onde eu errei mais uma vez, Senhor, me ajude. Sabe, a oração dá para fazer uma medição, porque muitas vezes a gente faz aquela oração pentecostal: amantíssimo, tremendo, grandioso Deus dos céus e da terra, eis que eu estou aqui, teu servo, diante de ti, para te buscar, e eu sei, amantíssimo das galáxias, que todas as coisas estão em tuas mãos, e eis aqui o teu servo, para fazer não sei o que, e você, papai, fica nesse ambiente lá. E aí você não fala o que tinha que falar. Pai, me perdoe mais uma vez, me ajude. Eu sei que o Senhor quer formar o teu filho em mim, e minhas atitudes últimas não têm mostrado isso, tem sido no caminho contrário. Me perdoe, me ajude, e que diminua eu, Senhor, verdadeiramente. Faça a tua vontade em mim. Se o Senhor, eu estou precisando, Pai, de uma casa, é verdade.
eu entrego em tuas mãos, Senhor. Irmãos, pode pedir qualquer coisa para Deus. E Pedro fala assim, 1 Pedro 5,6: antes sejam as vossas petições, as vossas necessidades, em tudo conhecidas diante de Deus, através das vossas orações e súplicas a Ele. Deus não proíbe de forma alguma, irmãos. Mas, se Deus não fizer, você vai abandonar Ele? Se Deus não te der o arrepio, confirmando lá a oração que você esperava, o arrepio, não usar o profeta para confirmar a oração, você vai murmurar contra Ele? Então, a gente vai vendo aí, pelo tipo da oração, você consegue medir como você está. Não é tempo de oração, não é tempo de oração. Se é 1 hora, 2 horas, não é isso. É qualidade de oração, né? Estava ouvindo essa semana lá, esqueci o nome dele, que eu estou estudando sobre missão, né? Aquele canal do YouTube, Missão Integral. Eu fico postando as coisas também no grupo pessoal. A irmã estava falando assim, oração no Pai Nosso. Aí ele fala o pão nosso. Não fala o pão meu. E a gente está acostumado a pedir o meu. E aí Deus fala assim, não, é para pedir o nosso. É para pedir em coletivo, não em individualista. Olha só. A oração que Jesus ensinou, e a gente não analisa, não presta atenção. Mede a espiritualidade pelo arrepio e o falar em línguas. Tem gente ensinando aí fora como falar em línguas, irmãos. A gente sabe que isso é blasfêmia, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso que vai medir? Se eu não falar em línguas aqui, você não vai dar crédito à mensagem? Isso mede a sua maturidade. Vive em busca de profetas e profetadas. Isso vai medir. E como se mede a igreja? Na igreja, olha só, talvez você é novo convertido, e essa palavra talvez não seja assim para você, mas Deus quer que você alcance a maturidade. Então, se você precisa ouvir isso agora, não precisava ouvir isso agora, guarda isso no seu coração. Mas olha só, a profundidade das pregações. O que elas fazem? O que elas produzem? Produzem mais egoístas? Ou produzem mais cristãos, parecidos com Jesus? Elas realmente fazem, né, coloca a centralidade de Cristo, ou a centralidade está em personagens e outros exemplos? A centralidade da mensagem, né? O que produz as pregações, né? Produzem crianças para acreditar em certas coisas, né? A mensagem lá, Deus vai abençoar aqui pessoas e não sei o que, não sei o que. Aí vai criando uma expectativa de criança. Aí não acontece, porque não é a palavra de Deus, né? E onde está Jesus nos louvores, né? Na pregação do Antigo Testamento, como eu falei, e no Novo. Isso falando de mensagem, de ensino e de pregação. Qual a importância dos ensinos de Jesus, né, para essa igreja? Como examina minuciosamente os ensinos de Jesus? Isso falando de talvez uma palavra mais para obreiros, né? Mas qual que é a importância dos ensinos de Jesus sobre casamento? O que ele fala? O que ele fala sobre relacionamentos? O que ele fala sobre emprego, sobre imposto, sobre governo? O que Jesus fala? Nós vamos nos formar mais parecidos com Jesus? Faz alguma diferença para nós? Porque Jesus falou em parábolas? O que ele ensinou nas parábolas? O que ele ensinou? Qual que é a tônica de Jesus? Qual que é se você fosse resumir, qual o maior ensino de Cristo? Será que importa isso para a igreja? Irmãos, se isso não for a centralidade e a nossa busca quando nós nos reunimos para estudar a Bíblia, se isso não tiver lá no manual de discipulado, a gente está formando evangélicos. E é péssimo, porque evangélicos, o negócio está feio, tem que mudar esse título. Formando evangélicos só, enchendo de evangélicos a igreja, entendeu? O propósito de Deus é esse, não é nada mirabolante, precisa pedir a revelação do último arcanjo, até porque revelação Deus não dá mais, irmãos.
a não ser do Espírito, do dia a dia, para edificação ali, ok, 9 dons do Espírito Santo. Mas a revelação Ele deu aqui, ó. Ele dá iluminação para quem está lendo, para quem está pregando, para quem está ensinando, para quem está ouvindo. Ele ilumina, a iluminação do Espírito Santo. Agora a revelação está aqui, irmão. Quer buscar a revelação de profeta? Não vai não. Leia aqui, ó. Busca estudar. Então assim, o propósito de Deus é esse para as nossas vidas. É simples. Ele quer ver Jesus em nós. E a gente tem a obrigação de buscar esse Jesus para que Ele esteja em nós. Nos nossos atos, do dia a dia, pagar quem a gente deve. Sabe, essas coisas assim que Jesus faria. Quando João Batista estava batizando, e a mensagem dele muito dura: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado, arrependam-se. Aí os homens iam lá se batizar e ele via, porque Deus revelava para ele. E falava assim, o que João Batista falava? Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, que mostram que você verdadeiramente se arrependeu, que você realmente mudou. Porque quando nós nos batizamos, o batismo não é para mostrar, nasceu de novo. Não, se nasceu quando você se entregou de verdade, se arrependeu e creu em Jesus, entregou a sua vida. Aí vai mostrar você sendo sepultado nas águas, e trazendo de novo para a vida, ressurreição. Como Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Só um simbolismo. Mas o novo nascimento está quando você se arrependeu de verdade e creu no Senhor Jesus. E aí o Espírito Santo faz essa obra, usando pastores, usando evangelistas, usando o seu líder que te ensina lá na célula, vai te ensinando para você parecer mais com Jesus. É isso. As músicas, você quer música? Quer escrever letra? Entra nesse propósito, Senhor, eu quero escrever letra que ensine as pessoas a parecerem mais com Jesus, que elas louvam e elas mesmas escutem e se parecem mais com Jesus, louvam os atributos de Jesus, os atributos de Deus maravilhosos, exalta a sua onipotência, onisciência, onipresença, exalta o seu amor, e você canta isso, e você vai enchendo a sua mente disso, e vai se parecendo mais com Ele, e vai se envolvendo mais com Ele. Os hinos têm que mostrar isso, irmãos. É isso, para isso é hino. E as palavras, pregação, ensino, Jesus. Temos que nos parecer mais com Ele. Deixar esse materialismo exacerbado e buscar imitar a Jesus. Faz lembrar aqui do ministério de John Piper. Pastor, tem um ministério abençoado nos Estados Unidos e fora do Brasil, porque o ministério dele é internacional até. E aí, eu falei até isso ontem, ele estava na faculdade de medicina para se tornar um médico. Não sei se era cirurgião que ele falou. E ele namorava, e a sua esposa também crente, sua namorada crente, aliás. E ele sentiu essa voz que Abraão também ouviu, que muitos estão ouvindo aqui nessa igreja. E ele falou para a namorada: o Senhor está me chamando para o ministério. Eu sinto Deus me chamando para o ministério. E eu vou parar a faculdade de medicina e eu vou entrar para o seminário para entrar para o ministério. Aí ela escutou isso e ele falou assim: mas o que você acha? Perguntou para a namorada dele. E graças a Deus a namorada dele era crente. Ela falou assim: se é isso que Deus está te chamando, vá, eu estou com você. Irmãos, o ministério dele é uma bênção. O ministério de John Piper, ele é um professor de Novo Testamento. Eu sou muito abençoado com o ministério dele, as mensagens dele, os livros dele. Os livros dele estão todos em inglês, de graça, em PDF lá, ele coloca de graça em PDF, as mensagens dele, os vídeos dele. Tem coisas já traduzidas em português, tem muitos livros bons em português de John Piper. Eu traduzi na faculdade, um trecho de um livro, porque era o meu estágio, de John Piper, a respeito de Cristo.
E, irmãos, ele se entregou, e Deus fez algo tremendo na vida dele, e está fazendo através dele. Mas precisou uma entrega, e entrar num caminho que ele não sabia, porque é um caminho que Deus nos chama, esse caminho para a maturidade cristã, que é um caminho que você não vê muito bem as coisas, às vezes estão meio nubladas, às vezes você vai engolir sapo nesse caminho, você vai fechar a boca para não murmurar, você vai se submeter a alguém que você às vezes não queria se submeter, um líder que você às vezes vê falha nele, mas você fala, não, eu vou segurar, e eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou trabalhar de mão dada com ele, sabe, não vou puxar tapete não, porque isso é o mundo que faz, não é isso, sabe, essas coisas. E John Piper, ele entrou no caminho, e eu quero chamar vocês a ficarem de pé, e eu quero chamar o pastor Ademir aqui, que está nos honrando com a sua presença, né, aos jovens todos aqui, para fazer essa oração por cada um aqui, né, nós vamos vir à frente. Dá para a gente fazer um círculo aqui na frente, irmãos? Estamos com uma quantidade aqui pequena de jovens, vem para frente, vamos dar as mãos, simbolizando a unidade de Cristo, simbolizando esse Jesus em nós, que quer operar em nossas vidas.